Primeira coisa é entender isso, né? A base. Campo eletromagnético, atraio tudo para minha vida, né? Coisas que eu gosto, que eu não gosto, e os porquês precisam ir sendo revelados. Esses porquês, depois dessa explicação, automaticamente elas devem ir sendo encaixadas depois desse entendimento prévio. Por isso eu estou programando as aulas dessa maneira, né? Então, o primeiro ponto era entender que tem uma realidade única que ela norteia para a alegria e para o amor. Se eu não experimento isso, tem alguma coisa que me tira fora. A gente falou sobre algumas coisas que nos tiram fora. Depois eu vou começar a conceber o resto. E aí eu estou vindo para o campo de energia. Campo de energia que tudo, né, é uma questão minha, de portas que eu abro, de portas que eu não abro, daquilo que eu planto de maneira consciente e inconsciente. A lei da atração, eu atraio para minha vida. Então, começo a pensar algumas coisas que eu não gostaria de estar atraindo para minha vida. Então, preciso começar a abrir. E aí vão ser as próximas aulas. Mas as informações precisam ir sendo encaixadas. Senão, nós tenderemos às fugas. Ao invés de eu olhar para o meu interior, o que eu vou olhar? Eu vou lá, por exemplo, numa religião, e eu vou botar foco, por exemplo, nas palavras, na perfeição das formas, né, do jeito que as palavras são escritas, em me bem-aventurar a partir desses ciclos, e o grosso, que é o lixo emocional, continua igual. Ou eu vou, de repente, para um outro ponto, e eu vou ver que minha vida está travada e tem a ver com o meu nome, porque o meu nome tem uma vibração, e essa vibração que está... Não estou falando que essas coisas não existem, estou falando que a gente precisa ter discernimento para ir encaixando uma coisa em outra. E aí, de repente, eu ponho foco ali em reestruturar o meu nome, mas o emocional primeiro. Esse é o grosso. O grosso é sair dos lixos emocionais, vencer o corpo perispiritual, transcender, né, as emoções. Depois vai lapidando o resto. Depois eu vou pensar no resto das coisas. Não é assim? Senão eu volto sempre no Jesus falou, né? Raça de víboras. Por que raça de víboras? Hipócritas e por aí vai. E eles não entendiam que eram para eles. Estava preso nesses detalhezinhos, mas sem reformar o espírito. Esse é o importante. O resto, passo a passo, né? E as prioridades, em primeiro momento, são essas questões emocionais. Se eu estou com dor, primeira coisa eu vou tratar a dor. Depois eu vou falar de questões emocionais. Imagina, senão como é que fica? Eu vou inverter o carro na frente dos bois, a pessoa está lá morrendo de dor e eu vou sentar com ela, não, vamos ver qual é o tipo de emoção que está relacionada aqui com essa dor. Não, eu estou com dor, não consigo pensar em outra coisa. A pessoa está com fome. Eu vou falar para ela sobre saltos de consciência. Não, filho, eu estou com fome, eu não consigo pensar, eu não tenho comida na minha mesa. Preciso resolver minha fome. Entende? Então, são prioridades, né? E aí, quando a gente fala, então, a partir dessa malha energética, gente, a aula vai ficar grande de novo, eu vou dar sequência com vocês, tá? Vou dar sequência. Vocês vão lá, vão administrando, pausando, eu vou aproveitar o embalo. Quando eu falo de manifestando a nossa realidade, mas só que manifestando ela de uma maneira lúcida, porque até então estamos falando que estávamos manifestando de uma maneira inconsciente. Quando eu falo para manifestá-la lúcida, a primeira coisa que me bate aqui é o paradigma da consciência. Que o paradigma da consciência é para me tirar das distrações. Eu vou olhar ali para os resultados práticos que eu estou tendo. Quando eu olho para os resultados práticos, então, naturalmente, eu trazer a autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade que é o autoempoderamento. Olha, eu sou o responsável por tudo isso. Então, se eu criei, eu recrio agora. Né? Quais são as castrações que eu vim, por exemplo, manifestando na minha vida por escutar aquilo que os outros me dizem, por não ser dono de mim mesmo, por me colocar sempre em segundo plano. E a gente vai se castrando dos sonhos, vai se castrando da saúde, vai se castrando do financeiro, sempre para atender o outro. Não é assim? Então eu olho, poxa, caramba, as escolhas que eu fui fazendo me trouxeram até aqui, honro tudo isso, não vou olhar meu passado com maus olhos, não vou olhar meu passado com culpa, porque o meu passado me transformou nessa pessoa que agora está buscando por tudo isso, então eu honro, eu dignifico tudo isso, e a partir de agora eu entendo que eu posso, tudo que eu olhar eu posso melhorar. Só que nesse momento, percebam,
Quando eu olho para alguma coisa, foco, lembra? Fé, foco e energia. Não fé, a sigla, né? Para lembrar, fé, a sigla para lembrar de foco e energia. Tudo aquilo que eu ponho foco cresce. Então, nesse momento, por isso eu falo muito para a gente começar a traçar essa jornada, né? Essa escada com bons profissionais que nos vão trazer um porto seguro, uma orientação com responsabilidade, porque aonde eu ponho foco, aquilo cresce. Se eu começar por foco nos meus defeitos, aquilo vai começar a crescer. E de repente eu terei dificuldade para lidar com esses defeitos, principalmente quando eu vinculo esses defeitos a determinadas pessoas ou a determinadas situações da minha vida, que está relacionada com certas pessoas. Até explicar, até eu compreender que focinho de porco não é tomada, vai muito tempo. Então, a partir desse momento, né, a gente começa a olhar para o nosso interior, começa a colocar foco, algumas coisas elas vão crescer. E eu preciso ter essa sensibilidade com um profissional adequado para que eu possa lidar com isso de uma maneira mais tranquila, mais serena, né, com o mínimo de turbulência possível. E a partir daí, observar os meus padrões e hábitos para ir mudando, porque se eu não mudar padrões e hábitos, eu mudei o meu comportamento, o jeito que eu me relaciono com o alimento, o jeito que eu me relaciono com o trabalho, o jeito que eu me relaciono, a minha postura com as pessoas, a minha postura no emprego, a minha postura na família. Eu mudei, lembra meu paradigma? Que eu trouxe que o Hélio, a cada 3 meses, quando eu vou pedir a troca, a atualização dos meus pedidos da RH, ele manda um e-mail perguntando um monte de coisa e uma delas é sobre o paradigma. O que mudou no meu paradigma nesses 3 meses? Então, se não mudou nada, se eu não mudei aqui, não vai adiantar. E aí eu começo a mudar esses padrões, novos hábitos, começa a mudar o meu campo, novas pessoas começam a chegar, novas pessoas chegando, eu começo a criar novas situações mais positivas, mais impactantes, pessoas que me estimulam, e aí eu vou olhando mais para dentro, ó, manifestação lúcida. E aí eu defini já os meus objetivos, definindo meus objetivos, eu coloquei os prazos para eu alcançar esses objetivos, eu coloquei as metas para que esses objetivos sejam alcançados. Eu tracei ali depois das metas o passo e o jeito de mensurar esses avanços, e eu vou fazendo a reforma íntima junto com isso, e as coisas vão acontecendo, eu vou vencendo os padrões de escassez, padrões de medo, padrões familiares, de ciclos que se repetem, padrões kármicos. Eu vou vencendo padrões de desarmonia, por exemplo, nos meus relacionamentos. Eu vou vencendo esses elementos relacionais. Quando eu falo relacionais, se estende a tudo, né? Relação com pai, relação com mãe, relação com filho, relação com filha, relação com avós, relação com o cônjuge, relação com os empregados, relação com o patrão ou com os patrões, relações com os amigos, relacionamento íntimo, teu contigo mesmo, na tua espiritualidade, no teu íntimo. Vou vencendo, né? A maior parte dos problemas que a gente carrega são problemas relacionais. A maneira com que nós nos relacionamos aos eventos, a maneira ao qual nós nos relacionamos às pessoas. Vou ver se eu coloquei mais alguma coisa aqui para vocês. Sendo assim, né, entendendo que tudo é espiritual, por que tudo é espiritual? Porque é um campo binário. Então, tudo que eu faço, como ele vai sendo criado essas informações na minha malha energética, tudo é espiritual o tempo todo. Por isso que eu bati na tecla dos espiritualistas de final de semana, que acham que o momento da caridade, né, tem um momento da caridade, tem um momento ali da espiritualidade. Não, o tempo todo as informações vão sendo contidas aqui. Por isso, o modo ao qual eu vou me trabalhando, eu vou me comportando, isso já diz muito a respeito do meu nível espiritual, do meu estado de consciência. E o tempo todo, essas minhas atitudes, eles vão participando dos registros magnetizados no meu campo áurico, certo? E aí, essas novas interações, ó, a gente começou com as interações com esse slide, lembra? Só que agora eu estou lúcido. Então, quais são as novas circunstâncias, as novas situações? Quais são as novas pessoas que eu estou atraindo, que eu estou interagindo? Quais são as novas interferências? Ó? Interferências harmoniosas, né? Quais são que eu estou criando? E aquilo que eu estou descartando, que vai me mantendo, né,
no meu plano de ascensão. Pessoal, eu vou ler aqui com vocês, olha só, para a gente encerrar, né? Campo de interação, para a gente encerrar isso aí, reforçando a questão de responsabilidade, autorresponsabilidade, reforçando o entendimento sobre o que são informações, sobre o que são interações e reforçando o compromisso, né, da manifestação lúcida. Então, eu vou ler aqui um trechinho aqui de um texto para vocês. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Então, não lembro aqui como é que eu volto. Pera lá. Mensagens. Já achei aqui. Eu recebi um vídeo aqui pelo Instagram. Ele casa, do meu ponto de vista, perfeitamente com esse momento. Aqui. Esse vídeo, ele tá no perfil de uma pessoa que chama Marcelo Toledo. Não conheço. Mas para mim ele foi ímpar. Então, ele tá falando no vídeo e eu vou aqui ler o que ele está falando para vocês, tá? Porque ninguém te contou que até a dor precisa de combustível para continuar existindo. A vida inteira você foi estimulado para investir nas coisas boas. Estude, trabalhe, treine, coma bem, durma cedo, evolua. A vida te compensa quando você se dedica. Mas o que ninguém te ensinou é que nesse mesmo investimento também funciona com sofrimento. Se você dedica sua atenção à tristeza, ela cresce. Se você repete mentalmente a traição que sofreu, ela domina. Se você revive uma cena dolorosa todos os dias, ela deixa de ser passado e se torna presente constante. Você alimenta, ele cresce. Você se apega a uma mágoa, ela vira prisão. Você insiste em dar ouvidos à voz do medo, ele grita cada vez mais alto. É exatamente aí que começam os ciclos invisíveis. A pessoa que se frustra com o trabalho, mas prefere reclamar todos os dias ao invés de mudar, aqui foi traída uma vez, mas decide tratar todo mundo com desconfiança, aqui teve uma infância difícil, até hoje usa isso como uma desculpa para ser explosiva, agressiva ou fechada. A dor que te persegue é muitas vezes a dor que você está escolhendo manter viva. Não é o mundo que te machuca. É o jeito que você interpreta. Alguém te xinga na rua e você fica mal o dia inteiro. O problema não é o xingamento. É o jeito que você lidou com aquilo. É você que deu importância demais. Se alguém te abandona e você não consegue. Travou aqui. Se alguém te abandona e você não consegue seguir em frente, o problema não é o abandono. É o apego. É a história que você criou na sua cabeça e não, eu não sou suficiente, eu sou rejeitado. Se você vê uma injustiça do seu lado acontecendo e aquilo te consome por dentro, o problema não é o que aconteceu. Você que deixou aquilo te consumir e a dor só cresce. Porque você escolhe continuar alimentando, né? E você alimenta com pensamentos, com palavras, com postura, com papel de vítima, que você mesmo escolhe vestir. Acontece muita coisa no seu mundo ao redor, mas a forma como você enxerga tudo isso é totalmente sua responsabilidade. Você usa uma lente onde tudo parece ruim, injusto, negativo, feio, como você acha que vai ser a sua vida? Presta atenção nos seus pensamentos, no significado que você dá para as coisas, como cada situação te fez sentir e por quê, e principalmente quem você anda culpando por tudo isso. A sua vida pode mudar e rápido, mas para isso você precisa mudar o tom, começar a tirar o melhor de cada situação e nunca esquecer: o único responsável pelo que você sente e por como sua vida está hoje é você. Porque paz não vem do mundo muda, ela vem quando você para de amplificar o que você já deveria ter deixado para trás. Você não tem controle sobre o que acontece fora, mas tem total responsabilidade pelo que acontece dentro. E talvez o que falta na sua vida não seja uma nova chance, mas uma nova escolha. A escolha de parar de alimentar o que te destrói. E aí ele encerra, né? Como o vídeo estava sendo picado e eu estava lendo a legenda, algumas coisas depois vocês revisitem, né? Às vezes ficaram talvez um pouco difíceis de entendimento, mas é isso, a mensagem. Para ver essa aula, pessoal, livro Mentes Informadas, do Hélio Couto, cansei de falar dele, né? O Tal da Física, do Frijo Capra, que eu li para vocês no comecinho.
Universo Autoconsciente, do Amit Goswami. Pesquisa. Comprem esse livro, tá? Comprem esses 3 aqui, vale muito a pena. Esse aqui abre muito a cabeça. Esse aqui, nossa senhora. A pesquisa Teoria do Campo, a bioenergética e o orgônio do Reich, tá? Pesquisem esses temas. Esses temas têm muito a ver com a malha de energia, com o campo de energia. E aí a gente começa a compreender aqueles fenômenos que até então, por exemplo, eram milagrosos, né? Tem também aqui uma sugestão que eu vou deixar para vocês pesquisarem, que é o Eurípides Barçanufo. Ele foi um mineirinho, se não me falha a memória, ligado ao kardecismo. Aqui eu vou puxar com a minha memória, talvez eu fale alguma besteira, então vocês administrem, filtrem isso, mas pela pouca lembrança que eu tenho, me parece que a encarnação dele foi uma escolha, foi proposital. Ele veio aqui para experimentar, né, pela primeira vez aqui esses cenários nossos, né, essa nossa realidade, e veio com uma mediunidade, com um parapsiquismo ímpar, fez feitos ali incríveis para a época dele, né? Um dos feitos que ele fazia, que era comum, era a bilocação, né? O pessoal do kardecismo tem outro nome para isso aí. Deixa eu ver como é que eles falam. Deixa eu pesquisar aqui rapidinho. Que aí vai encaixando, sabe? Os assuntos. Bicorporeidade. É o jeito que eles chamam. Né? Essa bilocação. E o Yogananda traz muito isso aí também. Capacidade que a gente tem, que é do espírito isso aí, né? Da gente estar aqui como são veículos da consciência de manifestação. Esse é apenas um dos veículos que a minha desculpem, que a minha consciência utiliza para experimentar essa realidade. Então tem o veículo perispiritual, que também é chamado de corpo emocional, corpo astral, ou qualquer outra coisa, né? Ele nada mais é do que um corpo com uma outra estrutura atômica, mas também ali, né, regido pelas leis do plano astral e que a consciência também pode utilizar para experimentar a realidade. Então, esse fenômeno da bicorporeidade, bicorporeidade, para não falar besteira, bicorporeidade, bilocação, né? Um fenômeno da qual eu estou aqui, com o meu corpo biológico, projeta a minha consciência, né? A partir da minha consciência, eu desdobro meu corpo perispiritual, com a consciência eu utilizo dele para estar em 2 planos ao mesmo tempo, mas em 2 planos não, em 2 lugares ao mesmo tempo. Em um lugar eu estou com a malha biológica, no outro lugar eu estou com um veículo perispiritual, de repente, né, com corpo astral. Né, nos livros do André Luiz, ele esclarece muito que, se não fosse a nossa consciência primitiva ainda, fenômenos de materialização seriam corriqueiros, seriam muito comuns aqui no nosso dia a dia, né? E que são rearranjos energéticos dentro da malha do espírito. Lembra que é a mente ancestral, o organizador das energias, né? Então é isso. Estudem também sobre Eurípides, vai ter muita coisa legal ali que ele fazia a partir dessas estruturas energéticas. Depois que vocês lerem pelo menos um desses temas aqui, de maneira bem aprofundada também, já vai entender um pouquinho melhor sobre tudo isso aí. Isso aqui é obrigação, né? Esse documentário aqui, Quem Somos Nós? É Quem Somos Nós com um ponto de interrogação mesmo. Procurem a versão estendida dele, é de 2004, nele que vai estar falando bastante ali a repercussão do trabalho do Masaru Emoto, que eu falei sobre a água, né, e a influência de tudo isso aí no nosso dia a dia, relacionado com saúde e outras coisas. A água está sendo um tema muito explorado atualmente, né, não só pela medicina integrativa, mas a água e a natureza também ali por vários líderes espirituais. E o filme O Segredo, 1, 2 e 3, tá? Vejam, comecem pelo 1, depois vão avançando. No filme O Segredo 3 já é bem explorado essa parte sutil de campo energético, né? A partir ali do estado de Samadhi, estados alterados de consciência a partir da meditação, né? E as influências no campo eletromagnético. Então, com tudo isso aí, eu acho que vai dar para ter um bom panorama do assunto que eu estava querendo trazer. Pessoal, espero que eu tenha conseguido aqui colaborar com vocês. Espero que tenha feito sentido para vocês. Nos vemos na próxima aula. Um grande beijo.